Olá, meus queridos alunos. Bom, hoje nós iremos falar sobre Lei Geral dos Gases. Em um vídeo anterior, eu falei sobre as transformações gasosas e apresentei a vocês as fórmulas que nós utilizamos para essas transformações. Hoje eu quero apresentar para vocês a Lei Geral dos Gases, que é muito importante. E é importante porque você deve entender o comportamento dos gases quando eles estão aprisionados em um recipiente. E isso nós iremos encontrar em várias situações do nosso cotidiano. Em breve eu estarei montando um vídeo a respeito desse comportamento dos gases em situações do nosso cotidiano. E claro, vai ser importante para a gente poder entender as máquinas térmicas. Bom, só para fazer uma revisão sobre o que nós estudamos lá nas transformações gasosas, nós estudamos a transformação isotérmica, que é aquela em que a temperatura é constante, ou seja, a nossa equaçãozinha aí P1V1 igual a P2V2, lembrando que P é de pressão e V é de volume. Nós tínhamos a transformação isocórica, que também é chamada de isovolumétrica, aquela onde o volume é constante. E aí nós temos P1, T1, P2 sobre T2. Lembrando que T é de temperatura. E a temperatura, quando nós estudamos os gases, ela deve estar em graus em Kelvin, na escala Kelvin. A outra transformação é a isobárica, que é aquela transformação em que a pressão é constante. E aí nós temos a nossa formulazinha V1 sobre T1, V2 sobre T2. Bom, nós fizemos alguns exercícios com essas fórmulas e estudamos um pouco detalhada ela. Bom, quando nós pegamos e juntamos todas as três fórmulas, nós teremos a Lei Geral dos Gases, que nada mais é que a junção dessas três equações. Então, se nós pegarmos essas três equações e juntarmos elas, nós teremos a nossa Lei Geral dos Gases. Então, observem que eu tenho a equação da isotérmica, da isobárica, da isocórica. Juntando as três, eu vou ter a Lei Geral dos Gases. E se vocês observarem, P1 vezes V1, P1 vezes V1, P2 vezes V2, P2 vezes V2. Então, basta vocês tirarem qualquer uma dessas letras e vocês voltam a ter essas equações. Se eu tirar o V1, eu vou ter P1 sobre T1. Aqui, P1 sobre T1. E aí eu sei que é isocórica. Então, a junção dessas três forma a Lei Geral dos Gases. Bom, para que nós entendamos um pouco melhor essa equação aqui, vamos resolver dois exercícios para entendermos melhor como funciona. Vamos lá. Um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 atmosfera para 2 atmosferas e sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para mais 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de... Observem que, nesse tipo de questão, a gente não tem uma transformação isocórica, isovolumétrica, isotérmica, porque nesse tipo de transformação tudo está variando, certo? Observe que o volume varia, a temperatura está variando, a pressão está variando, e daí nós teremos que usar uma equação mais completa para isso, e aí nós utilizaremos a Lei Geral dos Gases. Bom,
A primeira coisa que nós temos que fazer é transformar as temperaturas. Lembrem-se, quando formos trabalhar com as equações de gases, a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Então, transformando o menos 73 graus Celsius em Kelvin, basta apenas substituir, certo? Menos 73 mais 273, nós teremos 200 Kelvin. E após isso, vamos transformar 127 em Kelvin. Então, apenas substituo na equação e chegou ao valor de 400 Kelvin. Lembrando que menos 73 graus Celsius é a temperatura inicial, certo? Porque olha só, sua temperatura foi aumentada. Então, 127 graus Celsius é a temperatura final, ok? Bom, agora nós iremos pegar a nossa equação, a famosa equação da Lei Geral dos Gases, que nós temos P1, no caso PI, que eu coloquei aqui de pressão inicial, 1 atmosfera. VI, volume inicial, temos aqui 10 litros. Temperatura inicial, 200 Kelvin. Certo? Então, temos tudo aqui, 10 vezes 1 sobre 200. PF é pressão final, então ela aumentou de 1 para 2, então nós temos 2 atmosfera. VF é volume final, não sei, é o que eu vou precisar calcular. E o TF é a temperatura final, que está aqui, 127, que nós convertemos aqui para 400 Kelvin. Então, substituímos os valores, duas vezes. Aqui eu coloquei V2, mas não se preocupem, que é o volume final, sobre 400. Bom, vamos passar o 400, que está dividindo para o outro lado, multiplicando, certo? Eu já fiz a multiplicação 10 vezes 1 dá 10, 400 vezes 10, dividido por 200. E do outro lado, sobrou 2 vezes V2, certo? Eu tenho porque eu estou isolando V2. Bom, resolvendo esse lado, nós chegamos a 20 sobre 2, certo? Aqui, essa contazinha aqui vai dar 20, e esse 2 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, eu vou ter 20 dividido por 2 igual a V2, que isso vai me dar 10 litros. Observação importante, não esqueçam as unidades de medida. Bom, vamos à próxima questão. Em uma transformação isovolumétrica, olha só, agora foi dito que a transformação é isovolumétrica. Se é isovolumétrica, então, volume constante. A temperatura final do processo é o quadruplo da temperatura inicial. Sendo assim, determine a relação entre a pressão final e inicial. Opa, espera aí. Bom, a temperatura final é o quadruplo da inicial. Então, é 4 vezes. Vamos colocar isso na equação. Então, eu tenho que a temperatura final ela é 4 vezes a temperatura inicial. Uma coisa muito importante que eu quero mostrar no gráfico para vocês é que, olha só, a temperatura aumentou, a pressão também aumentou. Isso significa que a temperatura e a pressão são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Então, se a temperatura aumentou 4 vezes, certo? Olha só, aumentou 4 vezes, a pressão também vai aumentar 4 vezes, certo? Então, olha só, na letra A, a pressão final será 4 vezes menor? Não, né? Porque olha só, eu tinha TI, temperatura inicial, e eu aumentei 4 vezes. Então, a pressão aumentou 4 vezes.
Letra A não serve. Não haverá variação de pressão, uma vez que a transformação é isocórica. Errada, a nossa transformação é isovolumétrica. Letra C. A pressão final será o quadruplo da pressão inicial. Essa alternativa está correta, certo? Porque se aumentar 4 vezes a temperatura, aqui também vai aumentar 4 vezes. Vamos analisar a D e a E. A pressão final e a inicial serão iguais. Não, né? Porque se aqui houve um aumento de 4, aqui também vai aumentar 4. A pressão final é o dobro da pressão inicial. Também não. Então, chegamos à conclusão que a transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica, ocorre com volume constante. E com a pressão é diretamente proporcional à temperatura, podemos afirmar que ela também foi quadruplicada. Certo? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Bom, eu espero que eu tenha ajudado, tirado algumas dúvidas e em breve faremos mais exercícios relacionados à Lei Geral dos Gases. Bons estudos!